Olá, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus nos abençoe com a graça e com a sua misericórdia. O nosso Deus, Ele é fiel e poderoso, e conforme diz o profeta Jeremias, eu gosto muito de citar esse texto, porque é a realidade. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, novas são a cada manhã. Então Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou e não mudará. Diz a palavra que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ensina em suas palavras: se me ama, guardarás os meus mandamentos. Então o cristão, ele tem que entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, porque nós sabemos que Deus, Ele é aquele que tem poder para se aproximar de nós mais e mais. Mas o que nos afasta do Senhor é o pecado. Felizmente, a natureza do pecado, ela adentrou no mundo e passou para toda a humanidade através do homem chamado Adão. Mas a Bíblia diz também: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Deus. A graça do Senhor é um favor imerecido. Não merecíamos o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, mas Ele fez aquele sacrifício por nós, por amor a cada pessoa existente nesse mundo, porque Jesus ensina que Ele é poderoso em todo sentido através da palavra. Diz a mensagem do Senhor, através dele, Ele falou o seguinte: olha, sem mim nada podeis fazer. A vara por si só, ela não produz nada. Nós precisamos do Senhor Jesus, porque Ele é o bom pastor. E aqui em João capítulo de número 16, versículo 8, a Bíblia diz assim: quando Ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e também do julgamento, conforme diz a palavra. Quando Ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Quando nós pecamos, nós entristecemos o poder do Senhor. Quando nós pecamos contra Ele, nós entristecemos também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de cada um de nós. E você sabe que ao pecarmos contra o Senhor, Deus, Ele é fiel e misericordioso, sempre nos dá um alerta. Quando você lê na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim: cabe você dominar, cabe você vencer. Vencer o quê? O pecado, a natureza humana. Porque na realidade sempre vai existir essa contenda, essa discórdia, esse atrito entre a natureza humana e a espiritual. A vida espiritual existe, só que a maioria das pessoas ignora a existência do mundo espiritual. Ora, diz a palavra que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se decidem espiritualmente, que é a palavra de Deus. A gente não entende por quê? Porque a gente não tem ainda a presença do Espírito Santo. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, a pedir a Deus a misericórdia, a se envolver mais e mais com a presença do Senhor, quando o Espírito Santo, ele toma posse da nossa vida, aí você vai entender que você vai ter o resultado daquilo que o Senhor falou. Quando Ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do seu pecado. Quer dizer que a partir do momento que o Espírito Santo, ele habita na vida de cada pessoa, na vida de cada um de nós, a gente começa a entender qual é a vontade do Senhor. A gente começa a entender que o Espírito Santo, ele começa a nos ensinar. Ele nos leva a entender a verdade, lembrar das coisas que aprendemos através da palavra de Deus, da existência real que existe nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí você vai entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, a gente pode estar desagradando a muitos, porque muitas das vezes as pessoas não vão estar na mesma visão, no mesmo sentido de comportamento. O que é santo para você pode não ser santo para o outro. O que é realmente errado para você pode não ser errado para o outro. Porém, o ponto de vista não deve ser o nosso ponto de vista, mas do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador.
Porque a Bíblia diz que a partir do momento que o homem pecou contra Deus, o pecado entrou no mundo e passou para toda a humanidade. Mas a Bíblia também ensina, quando você se sentir culpado por algo e não ter certeza do que fizeram, quando isso acontecer, devemos orar ao Senhor, pedir a Deus perdão, para que também Ele mostre os nossos pecados, para a gente lidar e vencer o pecado. Porém, diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará. Quando você confessa o pecado e deixa, você vai entender que nós alcançamos a misericórdia, porque Deus é rico, Deus ele é poderoso em perdoar. Então olha o que a Bíblia diz, que ele veio a este mundo para salvar os que se havia perdido, e nós sabemos que toda a humanidade estava perdida, porém há uma saída, há uma solução, há um escape. Quem é o escape? Quem é a solução? É o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Ele fez por nós ao morrer naquela cruz. Olhe para o sacrifício que Ele fez por nós. Naquele lugar, Ele não desistiu. Ele não abriu mão de sua pessoa. Isso mesmo. Ele não abriu a mão de sua pessoa. Ele não abriu mão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para salvar e buscar os que se haviam perdido. Existe aquela luta, é aquela luta que você vai lutar contra o pecado. Então, Paulo vai ensinar que vai existir essa luta, porque a carne deseja as coisas da carne e o Espírito também as coisas do Espírito. Então precisamos realmente abandonar os nossos pecados, abandonar os pecados que faz parte do verdadeiro arrependimento, porque quando o cristão ele realmente toma posse do Senhor Jesus, ele abandona tudo aquilo que não agrada ao Senhor, seja o que for, seja mentira, vícios, pecado sexual, maledicência. Ele tem abandonado tudo para louvar, para engrandecer ao Senhor. Ele abandona tudo para servir a Deus e louvar o Criador dos céus e da terra. Sabemos que existe, não é, aquele sentido de batalha. Diz a palavra que se você orar, se você clamar, Deus tem o poder para responder. É o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Aí você vai entender que Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá em Hebreus, a Bíblia vai ensinar para nós que a luta não é contra o pecado, não é contra a carne, não é contra sangue, no caso. A luta é contra o pecado. Não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra a natureza pecaminosa. Aí você vai estar lá relutando, você vai estar resistente, ali lutando contra o pecado, com a vida real diante do Senhor eterno, lutando para vencer a natureza humana e pecaminosa. E aí a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. É aquele sentido de comportamento, de se sujeitar ao Deus eterno, ser obediente ao Senhor, porque você pode entender que o plano de Deus sempre são os melhores. O pensamento de Deus é muito melhor do que o nosso pensamento. O propósito do Senhor é muito melhor do que o nosso propósito. Então, logicamente, se você for entender, o pecado tem ali as suas consequências. É só você entender qual foi o plano de Deus e qual foi o plano do inimigo. O inimigo sempre tem as suas artimanhas de enganar as pessoas com a filosofia, com as palavras que vai realmente contrariar o próprio Criador. E aí você vai entender que o homem natural vai se inclinando mais para as coisas do mundo. Portanto, o homem que serve a Deus vai buscando mais e mais a presença do Eterno, pedindo a Deus misericórdia, porque também está escrito: está de pé, cuide para que não caia. Porque hoje há todo tipo de pregação.
hoje a todo tipo de ensinamento. Porém, lembre-se que Deus está a nos observar. Deus, Ele conhece a criatura por dentro e por fora. O ser humano conhece, mas de uma maneira totalmente limitada. O ser humano é limitado. Porém, Jesus, Ele vê e conhece as intenções do coração. Lembre-se, quando Ele estava aqui na terra, Ele sondava, diz a palavra, o que estava no coração do homem. Por que pensais em essas vossas coisas no vosso coração? Porque a Bíblia vai dizer para nós que, lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus sabia realmente e sabe e conhece e é conhecedor das intenções que há no coração de cada um de nós. Então Jesus, ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra e ele aplicava a palavra, porque ele fazia o que era correto e diante de todos ele nunca pecou. Diz a palavra que tentaram achar algum erro, acusá-lo, porém a Bíblia diz o quê? Que não encontrou pecado sobre ele. Palavra de engano não se achou na sua boca. Aí você vai entender que o homem estava livre. Liberdade, Deus colocou ali no homem, lá no primeiro homem, Adão. E aí Deus começa a falar para o homem, dizendo, olha, de tudo você pode usufruir. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a mensagem do Senhor. Essa foi a ordenança de Deus. Essa foi a petição do Senhor. Essa foi a lei que o Senhor estabeleceu, o limite. Porque o pecado estava ali, bem pertinho. Deus não queria que o homem pecasse. E aí você vai entender que o inimigo, com a sua sagacidade, que é a serpente, ela é a mais sagaz de todos os animais, a qual o Senhor Deus tinha feito. Porém, a mulher disse que o Senhor tinha falado para ela, não comereis de todas as árvores do jardim. Disse a serpente, para você entender. A serpente diz à mulher, certamente você não morrerá, não morrereis. Então a serpente, com seus argumentos falsos, vai lá, colocando suas mensagens, com as suas artimanhas, com palavras brandas, com palavras suaves, mas que tem um sentido de malícia, de maldade, de rebeldia contra o próprio Criador. E Eva vai ser iludida naquele momento. E essas razões a qual você vai entender que ao ouvir a voz da serpente, Eva deixou a vontade do Senhor e ela se afastou da vontade do Senhor, porque Deus falou, certamente morrerás. A serpente diz o quê? Certamente não morrereis. Você vai confiar na voz de Deus, no plano de Deus, ou no plano do homem, ou no plano da serpente? Porque quando Deus realmente determinou, Ele estava querendo o melhor, e sempre, como o Senhor Deus é misericordioso, sempre está querendo o melhor para a humanidade. Portanto, as pessoas preferem fazer escolhas erradas, planos errados que nos afastam do eterno. Aí você vai entender que Eva desobedeceu a voz do Senhor, não deu atenção à voz do Senhor, foi iludida, foi tentada. A Bíblia vai dizer para nós que Eva foi tentada e caiu na tentação, porém o homem não. Adão não foi tentado, Adão comeu consciente. Quer dizer que tem pessoas que pecam porque é influenciada pelo mal, e tem pessoas que pecam conscientemente, sabendo o erro que está cometendo. Porém, aquilo que o homem semeia, ele também ceifará. Qual é a vontade de Deus, meus amados irmãos? É que as pessoas possam entender o plano da salvação, o plano de Deus para com a humanidade.
A humanidade prefere curtir a vida do que pedir a Deus misericórdia, do que pedir a Deus perdão sobre os seus pecados, porque quem tem consciência sabe que o pecado existe e que a desobediência é resistir à vontade de Deus. Então, quantas pessoas estão resistindo à vontade do Senhor através de um pensamento consciente? Aí vai romper ali a relação que ele tinha com o Senhor, e aí vai acontecer a separação. Porque diz a palavra que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também, infelizmente, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram contra o Senhor Deus, é o que está escrito lá em Romanos. Aí o que você vai entender sobre isso? Jesus falou, quando ele vier, quem? O Consolador. Quando o Consolador vier, ele vos guiará, ele vos ensinará a verdade a respeito do pecado e do juízo também e do julgamento. Só que as pessoas não entendem, não compreendem. Quando Jesus veio, ele veio ali como um cordeirinho, um cordeiro. Porém, quando ele vier como leão da tribo de Judá, é aquele que é poderoso para julgar as tribos, as nações. E só que às vezes as pessoas não entendem. E muitos escarnecem de Deus, zombam de Deus, criticam, falam mal do Senhor. E aí você vê que nada acontece. A pessoa sorri, a pessoa brinca, a pessoa tem condição financeira, a pessoa tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Porque Deus é melhor do que tudo. E aí a Bíblia vai dizer para nós ali em Gálatas capítulo 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí você vai ver lá em Eclesiastes, diz a palavra do Senhor, alegra-te jovem na tua mocidade, receie-se no teu coração nos dias da tua mocidade, andai pelo caminho do teu coração, pela vista dos teus olhos, saber, porém, que todas essas coisas te trará Deus juízo, há juízo. Aí quer dizer que a pessoa está lá, curtindo a vida, como as pessoas falam, não é? Porém, ela tem uma falta de conhecimento, ou às vezes tem conhecimento e não quer obedecer a voz do Senhor. Existem os ignorantes mesmo, que não têm conhecimento de nada, e a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, porém aqueles que fazem conscientemente será cobrado. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que está presente. Ninguém pode escarnecer Deus. Ninguém pode zombar do Senhor e sair ileso, sem alguma consequência. Não tem condição. Porque as pessoas estão brigando, não é contra o homem, mas é contra o próprio Criador. Quando você zomba da palavra, de alguém que está pregando, de alguém que está ali fazendo a vontade do Senhor, diretamente a pessoa está zombando o próprio Criador. Aí o que acontece? Está lá Eva dando atenção à serpente. Está lá a pessoa de Eva dando atenção ao enganador. Aí existe hoje o Consolador. O Consolador está aqui presente. E aí existe o acusador. Existe o tentador. Existe o mentiroso, o pai da mentira. E as pessoas preferem ouvir o pai da mentira do que ouvir o Senhor Jesus. Se o Senhor falou para ela não comer, ela deveria ter aceitado a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque a serpente, ela é mentirosa. E ele vai dizer para a pessoa de Eva o seguinte: olha, no dia que você comer desse fruto, os vossos olhos, eles se abrirão, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Olha, o propósito de Deus ao proibir o fruto consistia em testar a fidelidade do ser humano, do homem e da mulher, porque o perigo habitava naquilo que ele não podia tocar. Não é pecado ser tentado.
errado ceder à tentação. É o que a Bíblia diz. E quando você for tentado, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Ele não é tentador. Portanto, se submeta ao Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Porque Deus, ele tem poder para perdoar. Deus, ele é misericordioso. E quando eles pecaram, os olhos de ambos foram abertos. Quer dizer que aquela amizade, aquela comunhão que ele tinha com o Senhor, foi totalmente interrompida. E ali, eles fugiram da presença de Deus. Entendeu? Aí você chama de quê? Morte espiritual. Morte espiritual. Valorize a vida. Valorize o chamado. Valorize o dom que Deus lhe deu. Valorize hoje estar diante da humanidade, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Tenha o prazer de conversar com Deus. Tenha o prazer de ouvir a voz do Senhor, porque Deus falou: Adão, onde estás? Onde estás? Pois é. Qual é o convite do Senhor para o pecador? Vinde a mim. E o Senhor falou o que para Adão? Onde estás? E Jesus lança o que? O convite: vinde a mim. Aí você vê o que aqui, meu irmão? O que você vê aqui, minha irmã? É a misericórdia de Deus. É a misericórdia infinita e o seu amor que é incomparável. O amor de Deus é incomparável. Aí você vai ver, meu irmão, que Adão, ele teve que se vestir. Aí você olha para Jesus agora. Quando o homem está afastado de Deus, quando ele aceita Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, a Escritura se fez novo. Aí vem o quê? Uma roupagem nova. Uma roupagem espiritual. Desde o princípio, Deus tem um plano para a salvação, para a redenção da humanidade. E a vontade de Deus, meus amados irmãos, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Porque nós sabemos que ninguém vai ser salvo por obras, para que ninguém se vanglorie e fique se enaltecendo. Ninguém vai ser salvo por obra. Vamos ser salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus é o Salvador do mundo, para quem crê. Ele é o Salvador. Ele é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Então precisamos abandonar os nossos pensamentos e vir de encontro a Ele. Porque Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você vai ver que nisso se manifestou o amor de Deus, como diz a palavra, ao enviar Jesus ao mundo, seu unigênito, Filho unigênito, para que por meio dele vivêssemos. Então olha o conselho da palavra: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Então o pecado existe. E ele atingiu toda a humanidade. Portanto, quando você pede a Deus a graça, quando você pede a Deus misericórdia, diz a palavra que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Glória a Deus, ele alcança misericórdia. Então essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração. Que Deus nos abençoe com a graça dele. Que o Espírito Santo nos guie em todo o caminho da verdade. Que Jesus Cristo, ele é o Salvador de quem crê, a esperança para o mundo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
Então, abandone o pecado e venha para Jesus. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Receba uma nova disposição. Tire a insegurança, tire as incertezas, tire as dúvidas e aí fique tranquilo, porque Jesus lança um convite e o convite dele é: vinde a mim, vós que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, porque aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um dos melhores convites que existe é do Senhor Jesus. Ele quer tirar o fardo pesado do pecado e colocar ali a leveza. Sim, meus amados, tirar a indisposição, tirar a tristeza que leva a pessoa ao fundo do poço e aí colocar um fardo leve, suave, para você prosseguir, não pecando, mas lutando contra o pecado e vencendo o pecado, porque você agora é uma nova criatura e você serve ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você faz agora não mais a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Então Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então existe o pecado, mas Jesus é maior do que o pecado, e ele tem o poder de perdoar, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então receba a palavra de Deus e abrace o conselho do Senhor. Quando ele vier, o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quer ser guiado pela palavra? Então, receba Jesus como Salvador e abandone tudo aquilo que não agrada ao Senhor e seja uma bênção na mão de Deus, porque servir a Jesus é muito bom. Servir a Ele pelo que Ele é, servir a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, derramando o seu sangue precioso por cada pessoa que tem um reconhecimento, que tem a consciência do pecado e que está servindo a Jesus voluntariamente, por amor, por o reconhecimento que ele tem de entender a necessidade do Salvador. E só existe um pastor bom, e o bom pastor é o Senhor Jesus. Esse pastor aqui, ele cuida bem de cada um. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Então aceite Jesus como Salvador e tome posse da maior vitória que alguém pode receber em terra, nessa terra aqui, em vida, é aceitar Jesus como Salvador. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A melhor coisa do mundo é aceitar Jesus como Salvador, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, Jesus em sua vida, em seu lar, porque Deus é bom. Em Mateus 6, diz a palavra no versículo 33, que temos que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não pare, creia na palavra do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo eu quero agradecer a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento da tua palavra, para glorificar e exaltar o teu nome. Pai amado, que nesse momento o Senhor venha nos purificar de todo e qualquer pecado. A tua palavra ensina que o Senhor tem poder, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar a todos os pecados cometidos, porque o Senhor é fiel. E quem está em Jesus é uma nova criatura. Se alguém vai aceitar o Senhor como Salvador, é o Senhor quem sabe. Ao aceitar o Senhor, meu Pai, o Senhor tem o poder para escrever o nome dela no livro da vida, porque o Senhor é bom, e o Senhor é quem dá vida, o Senhor é quem dá perdão, o Senhor faz tudo. Então vem com o seu poder nessa noite, nessa hora, nesse momento, e venha operar, Senhor,